A graça e a paz, estamos aqui mais uma vez para trazermos a lição de número 3 de Jovem. Hoje nós vamos estudar Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. E o nosso texto do dia é: há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos olhos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão. Joel 2, 28. E também temos aqui a nossa síntese, da nossa lição. Mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou derramado o seu Espírito, do Espírito Santo sobre toda a carne. Então hoje nós vamos estudar essa lição muito importante para nós, E a introdução aqui, ela é muito importante, mas antes eu quero trazer um lembrete aí para você que está conosco aí, nos dando a honra aí da sua presença. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, se inscreva em nosso canal, ajuda aí, a alavancar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like. Se você já se inscreveu, dá um toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos que a gente está sempre colocando. E nós temos aí muitos vídeos, mais de 300, para você escolher aí o que você desejar, ok? E com certeza vai ser bênção. E se inscrever é fácil, É só dar um toquinho aí nessa palavra inscrever que você vai ficar inscrito. Não precisa nem escrever nada, é só tocar, pronto, você está inscrito aí do lado direito em inscrever, ok? Bem, então vamos aí para a nossa lição de número 3, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Bem, aqui a nossa introdução, Joel no início, ele já começa a sua pregação a partir de um desastre natural que estava acontecendo, ali naquela cidade. Então a praga de gafanhotos surgiu ali, e enquanto Oséias, ele se apropriou de uma tragédia pessoal para poder compor sua mensagem, ou seja, Oséias começou a sua mensagem a partir de um problema pessoal que ele tinha, Mas Joel já é diferente. Ele já começa a sua mensagem, apresentando uma calamidade que estava acontecendo ali, Então, é bem diferente, mas as situações no final são todas iguais, Então Joel, ele já se utilizou para sua mensagem de uma calamidade nacional. Nós vamos ver que calamidade é essa, E para escrever a linha do seu sermão profético. Então, o livro de Joel pode ser dividido aqui em duas partes que nós vamos ver nessa lição. Primeira, há uma descrição histórica da devastação de Judá, imposta por uma praga de gafanhotos, que veio para destruir tudo mesmo, E na segunda, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido, lógico, pela misericórdia de Deus, de uma posterior restauração no futuro, Então o profeta, ele não ficou limitado aqui às dificuldades do presente, à tragédia natural ou ao indiferentismo, Não ficou, mas ele transportou a sua visão para uma época vindoura, enxergou o derramar do Espírito sobre toda a carne. O crente é assim, Ele está na prova ali, está no vento, Mas ele está olhando para frente. A fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O crente pode estar passando a maior luta da vida dele, mas ele não, segundo a Bíblia, ele não fica preso ali àquela luta. Ele está olhando para frente, esperando uma ação que vem sempre da parte de Deus para socorrer o seu povo. Então, Joel aqui, ele apresenta aí todas essas calamidades, mas no final ele diz: nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, sobre toda a carne. Então, é assim que funciona na nossa vida, Quando todo mundo acha que está tudo perdido, Deus tem sempre uma promessa de vitória,
Então nós vamos ver aqui, primeira parte, o profeta Joel. O seu nome, Joel, no hebraico, significa Yahvé. É o Deus, né? Jeová é Deus, significa Joel. Na cultura hebraica, né, o nome sempre estava ligado com a vida da pessoa. Sempre tinha o nome tudo a ver com a pessoa. Quando a pessoa também mudava as suas atitudes, o nome também ele era mudado, entendeu? Também ele era filho de Petuel. Petuel significa persuadido por Deus. Então, tudo indica que era um homem também temente a Deus, né? Joel, em meio à crise do momento, ele traz uma mensagem enfatizando que o Senhor é Deus. Como Joel, devemos ter o testemunho de fé, né? Em meio às crises, que só o Senhor é Deus, né? Nós sabemos que a crise está aí, nós estamos passando muitas lutas, mas Deus é Deus, Ele tem tudo no controle, né? Nós dependemos dEle. Então, nas lutas, nós ficamos firmes ali, ó, com aquela fé, sabendo que Deus está permitindo aquilo, porque Ele sabe o que está fazendo. Tudo que acontece, nem tudo é a vontade de Deus, mas é permissão dEle. E Ele controla, só vai dentro do limite permitido por Ele. Você pode estar passando a luta que for, mas ela só vai ser permitida por Deus até onde você pode suportar, né? Então Deus trabalha dessa maneira na nossa vida. Ele não tira a luta, mas passa na luta com a gente, né? Isso aí que é importante. Então, no meio das crises, pode ter certeza que Deus está contigo do mesmo jeito que você estaria na prosperidade. Número 2 aqui, para quem profetizou Joel. Vamos ver aqui. Bem, em toda a Bíblia, Joel é citado 2 vezes só. Só 2 vezes. Aqui no primeiro versículo e lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Na pregação de Pedro, lá em 2,16 de Atos, Pedro citou que aquilo que estava acontecendo ali no Pentecostes se referia a uma profecia do profeta Joel, entendeu? Ali ele entregou na íntegra aquela mensagem que Joel tinha dado ali alguns 1000 anos atrás. Bem, em toda a Bíblia, Joel é citado 2 vezes, conforme nós já dissemos, né? No seu próprio livro e no livro do Atos, certo? O texto não traz assim informações pessoais sobre ele. Nem todos os profetas, né? A Bíblia entra em detalhes sobre a vida deles, certo? Como é no caso aqui de Joel e outros, né? Porém, por inferência, né, nós sabemos que foi um profeta de Deus, lógico, né? E que profetizou para Jerusalém, e que ele chama de filhos de Sião. Isso aí é um indicativo de que é Jerusalém, tá? Então, em princípio, ele fala para o seu povo, o Reino do Sul. No entanto, a sua profecia não é abrangente, ela não é só para aquele povo que ele estava sendo direcionado, né? Ele estava sendo direcionado para o Reino do Sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, mas não significa que aquela profecia só servia para aquele povo. Ela é uma profecia escatológica, né? Que abrange também a igreja hoje. Pedro deixou isso bem claro. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, certo? Então, pegou a gente também. Graças a Deus, esse revestimento de poder chegou até nós, né? Então, conforme o apóstolo Pedro reconheceu que ela tinha caráter escatológico. Número 3 aqui, da parte 1, quando profetizou. Bem, a tradição judaica, ela considerava o livro de Joel o mais antigo entre os profetas maiores e menores, né? Acredita-se que Joel fez uma ponte aí entre os profetas menores e os profetas maiores. Acredita-se, né? Então esse livro não cita nome de nenhum rei, não tem, certo? E segundo as evidências externas, né? A profecia de Joel, nessa época, deve ter sido no período de 835 a 830. A idolatria parece não ter sido problema, né? Porque parece que a adoração a Baal nessa época já estava terminando,
Tudo indica isso, certo? Não se pode dar certeza, porque sempre tem um remanescente ali e aqui que, né, mantém essas coisas. Mas, de um modo geral, parece que essa adoração a Baal já estava no seu fim já, entendeu? Então, o problema do povo era qual então? Se a idolatria a Baal já estava no finalmente. Bem, o problema aqui é um problema que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, mas é tão ruim quanto a idolatria, certo? Por quê? Era o problema da apatia, a indiferença para com Deus, entendeu? Isso aí é um grande problema. A pessoa começa a esfriar na fé, daqui a pouco ele está distante de Deus, está na apostasia. Ninguém apostata da fé assim de repente. Começa com uma indiferença, começa com uma frieza, né? E a pessoa vai aceitando aquilo, aí ele vai se distanciando de Deus. A pessoa tem que tomar muito cuidado com a frieza espiritual, porque não é algo escandaloso que todo mundo presta logo atenção e o cara se liga, não. É algo que vai devagarzinho, é igual uma brasa, né? Você tira ela do braseiro, ela não vai apagar de imediato, mas devagarzinho ela vai apagando e daqui a pouco ela vira carvão, né? Então, isso acontece na vida do crente, ele não presta atenção, né? E ele está frio na fé, perde o prazer de ir para a igreja, de adorar a Deus, e daqui a pouco ele está afastado, está desviado, está às vezes até numa religião aí que não agrada a Deus, né? E ele está indiferente para as coisas de Deus, ele não tem mais prazer em nada que é de Deus. Isso aí começa com uma frieza, com uma indiferença, que a gente tem que se policiar com isso, entendeu? A indiferença para com Deus é tão grave quanto a apostasia, entendeu? E pode ser o começo de uma apostasia. Conheço muitos que se apostataram, não digo muitos, mas alguns, começou frio, ficar frio na fé. Então tem que vigiar. Frieza, apatia, indiferença para as coisas de Deus é uma coisa muito grave, que pode levar a pessoa para longe de Deus para sempre. Tem que vigiar, né? Número 2 aqui, parte 2 agora. Contexto histórico da sua profecia. A praga de gafanhoto. Bem, a devastação foi total, significa, né, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que comeu da locusta comeu o pulgão. Então, isso aqui, o autor aqui indica que no original em hebraico, tudo isso pode indicar o mesmo inseto, entendeu? Mas em que sentido? Bem, em 4 fases, entendeu? No seu desenvolvimento. Então, é o mesmo inseto, mas fazendo toda essa devastação aqui terrível, né? Que foi comendo, destruindo até que não ficou nada, deixando o povo a zero. Então isso aí pode ser o estágio de 4 fases em seu desenvolvimento, sendo um inseto só, é possível, né? Então Judá, ele ficou desolado por causa desse ataque, certo? Em vários estágios. O descaso para com Deus trouxe essa assolação, né? E com certeza todo o desprezo que a gente dá a Deus, a gente paga o preço, entendeu? Não é que é Deus fazendo maldade. Todo juízo de Deus, ele vem com o sentido de trazer para nós despertamento. E as coisas não é questão de Deus estar fazendo uma maldade, nada. É uma questão de que nós mesmos é que procuramos esse caminho. As pessoas por si mesmos, eles procuram se afastar de Deus. Então Deus permite para a pessoa sentir a diferença do Deus Todo-Poderoso que ama a gente, do Deus desse século. Está entendendo? A pessoa tem que sentir a diferença. Deus permite. Bem, você quer seguir esse caminho, está frio, está se afastando de mim, está procurando na tua limitação viver a tua própria vida sem mim, então vai, né? Mas aí a pessoa começa a sentir a diferença. Então Deus permite que venha o juízo, e Ele envia o juízo também, mas por misericórdia, para a pessoa despertar, né? É isso que Deus quer. Tudo que Deus faz é no sentido de nos trazer de volta. Deus não faz nada para afastar a gente e para maltratar. Tudo que Deus faz
é para trazer a gente de volta. A gente que não entende, né? Não aceita. Então ele permite que situações difíceis venham sobre a nossa vida para acordar a gente. Porque a intenção dele é essa, entendeu? Número 2, a indiferença de sua geração. Bem, parece aqui que os contemporâneos do profeta, os que viviam na mesma época, se tornaram indiferentes com a tragédia, né? Achando que foi um fato normal na vida, não aceitando que era uma repreensão de Deus, né? Joel se incomodou com essa situação de indiferença e chamou a atenção deles, entendeu? Porque, por exemplo, para você entender que algo é um juízo de Deus, você tem que aceitar que você errou. Então, o que esse povo fazia aqui? Eles não aceitavam aquilo como vindo de Deus. Achavam que aquilo ali era uma situação de coincidência, fatos da vida, que a vida acontece isso mesmo. Para quê? Por que eles sabiam que era de Deus e agiam dessa forma? Por quê? Porque eles não queriam dar o braço a torcer, que eles estavam errados. Se eles aceitam que é juízo de Deus, eles tinham que aceitar que era por causa dos erros e dos pecados deles. Mas como eles não aceitavam que estavam errados e em pecado, indiferente, eles também não aceitavam o juízo de Deus como vindo de Deus, mas como uma fatalidade da vida. Ah, não, esses gafanhotos aí foi um acaso da vida, isso faz parte da vida. Não aceitavam como vindo de Deus. Mas a Bíblia deixou claro que aquilo ali era um juízo de Deus. Mas para aceitar como juízo de Deus, eu repito, tem que aceitar também que é por causa dos meus erros, dos meus pecados. Se eu não admito meus pecados, então eu não admito também que aquilo venha de Deus. Então é assim que funciona. Para as pessoas orgulhosas, que quer manter a aparência, né? Mas Deus conhece, não adianta. A gente pode enganar as pessoas, mas Deus não, né? E Deus estava tratando com eles para eles voltarem, sair da indiferença, serem fervorosos, né, para com Deus, servir a Deus, porque Deus os ama, os amava e queria eles no caminho certo, certo? Bem, então, como no caso aqui, quando Deus permite essas calamidades, ele tem sempre o objetivo de quê? Despertar, né? Tirar o povo da indiferença. O verdadeiro cristão, diante de uma calamidade, buscará o Senhor em busca da solução. Entendeu? Está ruim a situação, a luta veio, então vamos buscar a solução em Deus. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno, no tempo certinho, Ele te exalte, te dá a vitória que você precisa. Entendeu? Então Deus, Ele age dessa maneira. Todo o juízo de Deus vem para nos despertar. Agora, se a gente não aceitar mesmo, rejeitar, o caso é a perdição mesmo. O 3 aqui, simbolismo da tragédia, acontecimentos históricos, né? No capítulo, aqui no capítulo, a parte 2 diz assim: às vezes Deus permite certas situações, né, nesse propósito. Então, o simbolismo aqui da tragédia. Enquanto o primeiro capítulo narra acontecimentos históricos, o segundo previa uma calamidade que assombrava a nação. Por exemplo, né, a derrota para uma nação estrangeira, com certeza, parecia que Joel estava descrevendo o futuro ataque de gafanhoto, pois falava de um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo os céus. Certo? Então, tudo isso aqui indica que são um ataque militar que o povo poderia sofrer. Então, ele comparou os insetos ao fogo e descreveu com a aparência de um cavalo em miniatura. Está lá em Joel, capítulo 2, versículo 4. Em suas palavras, o exército invasor era obstinado, como valentes correriam cada um pelo seu carreio, entendeu? Então é isso aí que ele deixa claro. Vamos lá. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Vamos para a última parte aqui. O apelo ao arrependimento. O profeta Joel, né, conclamou todo o povo a arrependimento. Sendo tal, né, não é algo para deixar para amanhã, porque
não tem um ditado no mundo que diz que se pode fazer hoje, você não deixa para amanhã. O arrependimento é urgente, é o primeiro passo que a pessoa dá para voltar para Deus. Entendeu? E não é algo para deixar para amanhã, tem que ser para hoje. Quanto mais rápido a pessoa se consertar com Deus, melhor. Por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. E muitas vezes as pessoas perdem muita bênção porque fica, né, protelando o dia do arrependimento. Porque quer se arrepender, mas ao mesmo tempo quer continuar usufruindo daquele erro. Aí fica protelando o arrependimento e pode ser tarde demais, né? Então, a gente precisa entender uma palavra dura, mas o inferno está cheio de arrependido. Mas lá é tarde. Tem que se arrepender aqui nessa vida. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. Arrependei-vos, as pregações de João Batista, de Jesus pregou isso no seu ministério terreno, os apóstolos, a igreja primitiva, a pregação era essa: arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Então arrependimento é coisa urgente, não pode se deixar para amanhã. Porque tudo na comunhão com Deus, tanto quem está desviado, quem está frio, quem nunca foi crente, para ter comunhão com Deus, parte desse princípio. Começa com arrependimento. Sem arrependimento, nada feito. Entendeu? Então, o profeta aqui, ele deixa claro que isso aí é para hoje, certo? Então, não adianta nada, certo? Um falso arrependimento. Fingir que está arrependido também para Deus não resolve, né? Deus não vai ter comunhão com uma pessoa falsa, mentirosa, fingida. Porque um falso arrependimento é um fingimento que Deus odeia. Deus odeia a hipocrisia. Entendeu? Falso cristianismo, falso arrependimento, falsa conversão. Deus está longe disso. Deus odeia a hipocrisia. Jesus chama essas pessoas de atores. Pessoas que fingem ser o que não é. Não adianta fingir que é crente e não vai entrar no céu. Ah, não tem ninguém perfeito. Não, mas perfeito não tem ninguém, mas fingido não entra no céu. Entendeu? Então deveriam fazer o quê? Se humilhar com o coração quebrantado. A Bíblia diz que o que agrada a Deus não são sacrifícios, são um coração quebrantado, um coração que se humilha diante de Deus. Tem gente que são de dura cerviz, o pescoço dele não dobra. Ele não se humilha diante de Deus de jeito nenhum, nem diante de ninguém. Ele prefere morrer sem salvação do que ter que se humilhar. O orgulho ali está entranhado. Está entendendo? Então, a humilhação é importante na vida do crente. Então, um coração quebrantado é algo que Deus se agrada. É uma pessoa que se quebranta diante de Deus quando há necessidade. E Davi era um homem de coração quebrantado. Fez pecados horríveis, mas reconheceu, porque na verdade todo homem é pecador. A pessoa pecar para Deus não é novidade, ele sabe que a gente é pecador. Agora, a dificuldade que Deus encontra no homem é dele se arrepender e reconhecer o seu pecado. Esse é que é o grande problema, né? Então, é isso que precisa. Eles precisavam se arrepender com o coração quebrantado, com choro, com pranto, com jejum, né? Eles precisavam isso, mas parece que eles não estavam muito interessados, não. Eles queriam continuar usufruindo das vantagens que eles tinham, né? Mesmo debaixo de uma praga dessa, né? Então, tudo isso junto com os sacerdotes, toda a liderança, né? Porque Deus queria que os sacerdotes e os líderes também, porque os sacerdotes, eles deixaram as suas atividades sacerdotais, se envolveram com políticas, certo? E precisavam voltar ao seu lugar de interceder pelo povo. Deus não chamou o sacerdote para ser político. Deus chamou o sacerdote para interceder pelo povo. Então, assim como o profeta é um representante de Deus no meio do povo, trazendo mensagem do céu para nós, assim também o sacerdote, ele é um representante dos homens diante de Deus. Ele tem que levar os clamores, as necessidades dos homens diante de Deus. É esse o papel do sacerdote na terra. E não ficar envolvido em política, né? Deixa outro se envolver, né? O cara pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser um político. Não tem problema nenhum.
Agora, o sacerdote ele tem que estar envolvido a favor do povo, como homem de Deus, orando, jejuando, ensinando, pregando, orientando e dando bom testemunho. Tá? Segunda, número 2 aqui, bênçãos materiais. O arrependimento muda o destino, mediante a conversão sincera, né? E Deus promete mudar quando ele enviar a fartura, né? Então, se arrependeu, converteu, mudou as suas atitudes, tá bom, então agora Deus vai colocar as coisas também no devido lugar. Porque antes de Deus colocar as circunstâncias dentro da normalidade, primeiramente Deus tem que colocar a gente no nosso lugar certo, que é na presença de Deus. Deus não vai começar de trás para frente. Ele não vai começar arrumando a situação para depois te arrumar, não. Primeiro a gente tem que se arrumar, ficar na posição que Deus quer, aí Ele vai colocar o restante à nossa disposição. É assim que funciona com Deus. Pensando que Deus vai arrumar primeiramente as coisas, ou não, primeiro Ele vai arrumar você e eu. Aí depois Ele trata das coisas externas. Ok? Então, Deus enviaria todos os recursos necessários. Deus prometeu chuva temporã e serôdia, né? Conforme diz aqui, que está bem claro, ó. Deus sempre deseja nosso bem. Deus nunca deseja mal de ninguém, certo? Entretanto, permite a adversidade como uma alternativa pedagógica, entendeu? Para instruir-nos. Então, precisamos entender que as feridas de Deus nos curam, certo? Não despreza a disciplina divina, pois ela traz em si a voz de instrução, principalmente quando aplicada por um pai amoroso. A Bíblia é bem clara, né? Deus corrige a quem? A quem Ele ama. Seus filhos. É isso que Deus quer dizer. Eu corrijo meus filhos. São meus filhos, então eu tenho o direito de corrigir. Certo? Deus corrige aquele quem ama. E se alguém está sem disciplina de Deus, é porque não é filho. Porque quem é filho está debaixo da disciplina de Deus. Agora, por que Deus nos corrige? Para a gente não se perder. Para sermos participantes da sua santidade. Porque sem a santificação ninguém verá o quê? O Senhor. É simples assim. Tá bom? Bem, vamos para o final. O Espírito Santo nos últimos dias. Sempre a bênção material vem acompanhada de graça espiritual. Joel, né, ele profetizou sobre uma nova época, inaugurada após o arrependimento. Pedro interpretou, né, isso assim, depois como sendo os últimos dias, que começou lá desde o Pentecostes, desde Jesus, né, até o arrebatamento da igreja. O que está acontecendo é que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, que começou lá no Pentecostes, vai durar até a volta de Jesus. Certo? Então nós estamos debaixo dessa chuva serôdia. Entendeu? Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Nós estamos debaixo dessa dispensação maravilhosa, em que nós, no momento que vivemos, dispensação da graça, nós estamos aí para beber dessa água. Jesus falou, né, que Ele era a fonte. Quem tiver sede, venha e beba. Entendeu? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Pronto. Ele estava dizendo isso de quê? A respeito do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado ainda. Entendeu? Está lá em João capítulo 7, versículo 37, 38, por aí. Entendeu? Então, a água, a torneira está aberta. Não é a torneira não, é rios de água viva. Fluirão no teu ser, no teu interior. Isso aí é a abundância do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. Dons espirituais, entendeu? É isso que Deus quer derramar sobre a sua igreja. Mas Ele tem que colocar a gente no prumo legal, entendeu? Para que essa água possa fluir livremente. Não é uma água de poça não, é água corrente, limpa, maravilhosa, que aonde ela passa dá bons frutos, certo? Bem, então, nos últimos dias representam um período bem abrangente, ok?
que começou no Pentecoste, ou no tempo de Jesus, naquela época, no Novo Testamento, vai durar até a volta de Jesus. Porque no Velho Testamento, só os sacerdotes, os profetas e alguns reis eram cheios do Espírito Santo. Certo? Só eles que recebiam a unção, esse mesmo temporariamente. Terminou o serviço deles, estava vazio de novo, normal. Mas nós não, nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso nas suas epístolas. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em parede, não habita em lugar nenhum. O Espírito Santo habita no crente, no cristão que foi comprado, lavado e remido com o sangue de Jesus. Então, querido, Deus te abençoe e que essa aula possa trazer esse despertamento para você e que você possa ser um homem ou uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.